Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a pasta escudo, um tipo discreto, mas muito eficiente de defesa, bastante empregado para a proteção de altas figuras públicas. A proteção balística evoluiu muito ao longo dos tempos. Numa época em que a principal ameaça eram espadas e flechas, camadas de couro curtido, placas de aço e cotas de malha serviam perfeitamente, mas com o advento das armas de fogo e com a sua rápida evolução ao longo dos últimos 200 anos, essas proteções tornaram-se totalmente obsoletas. Durante a Primeira Guerra Mundial, na era das metralhadoras e dos fuzis de longo alcance, muitas experiências foram feitas nessa área, mas todas provaram ser ineficientes e muito pouco práticas. Na Segunda Guerra Mundial, essas experiências continuaram, como por exemplo a proteção SN-42 do Exército Vermelho, que era capaz de barrar disparos da submetralhadora alemã MP-40 a 100 metros de distância. Na segunda metade do século XX, os engenheiros começaram a deixar de lado as pesadas placas de aço, procurando alternativas mais leves e flexíveis como fibras especiais de plástico e alumínio. Mas a verdadeira revolução surgiu em 1971, graças aos trabalhos da química Stephanie Kivolek, a inventora do Kevlar, uma fibra sintética muito forte e muito resistente ao calor. Essa fibra, uma vez transformada em fios e em folhas de tecido, é usada para a fabricação de proteções balísticas muito leves e flexíveis. Basicamente, basta montar várias camadas entrelaçadas de folhas de Kevlar para se obter um nível de proteção balística equivalente ao de vários centímetros de aço, com a diferença do Kevlar ser infinitamente mais leve e flexível. Graças a esse material, os militares alcançaram um nível de proteção inimaginável algumas décadas atrás, podendo usar proteções corporais completas pesando menos de 3 ou 4 quilos, capazes de protegê-los de estilhaços de explosões e de impactos diretos de disparos de baixo calibre realizados a poucas dezenas de metros. O Kevlar também é usado em veículos, seja como forro interno nos blindados para impedir que estilhaços atinjam a tripulação, ou até mesmo como componente das blindagens, preenchendo as camadas intermédias das grossas e pesadas blindagens dos carros de combate. Mas apesar de todo esse avanço, as proteções balísticas ainda são grossas e volumosas, o que impede o seu uso por altas figuras como líderes políticos em eventos públicos. Um presidente ou um primeiro-ministro aparecendo em público trajando uma proteção balística completa transmite uma imagem muito má, passando para o público uma sensação de extrema insegurança e desconfiança, sentimentos que, como bem sabem, não ajudam em nada nas eleições. E foi pensando em se criar uma alternativa para isso que foram desenvolvidas as chamadas pastas escudo, equipamentos que ao longe se parecem com uma pasta normal de trabalho, mas que na verdade são escudos de proteção balística formados por várias camadas de Kevlar, reforçados em alguns casos por placas de cerâmica e de aço. É muito comum vermos presidentes e primeiros ministros cercados por seguranças, e aquelas pastas que alguns deles transportam são, na verdade, escudos balísticos. Esses escudos podem ser abertos muito rapidamente, com um segurança bem treinado sendo capaz de estendê-lo completamente numa fração de segundo. Como é óbvio, não impedem o alvo de ser atingido por um disparo direto e certeiro, mas numa situação de confronto, de ameaça ou de ataque iminente, esses escudos criam camadas consecutivas de proteção, que dependendo do número de escudos, pode ser capaz de segurar disparos até mesmo de fuzis de precisão e também de estilhaços de bombas e granadas detonadas a poucos metros de distância. Existem inúmeros tipos e modelos disponíveis hoje no mercado, com o modelo padrão atendendo o nível de proteção conhecido como 3A, o que lhe garante uma proteção contra disparos, por exemplo, do calibre 44 Magnum. Não é a proteção perfeita, mas é discreta e adequada para situações de risco potencial, motivo pelo qual é tão usada por grandes figuras públicas em todo o mundo. A loja do canal está cheia de novidades fantásticas. Todas as semanas encontrarão novas camisetas, canecas, pôsteres, miniaturas e estampas incríveis, tudo de excelente qualidade e a preços especiais. Aproveite as promoções e, de quebra, você estará ajudando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.